Olá, eu sou a Luísa Cunha Perrone. Eu estou fazendo uma matéria de projeto de extensão universitária. Eu faço ciências contábeis na EPEM Unifesp. Estou fazendo junto com a Giovana Garcia e com o Rodrigo Kensch. O nosso projeto se chama Facilita IRPF. Isso porque a gente percebeu que muitas pessoas, principalmente quem já fez uma vez o seu imposto de renda, tinha muita dificuldade. Às vezes tinha se confundia em algum passo ou outro, e aí a gente vai falar sobre alguns pontos básicos do imposto de renda de pessoa física, e a gente selecionou um público de 18 a 30 anos de pessoas que moram em Osasco, São Paulo. Primeiro, antes da gente falar do imposto de renda de pessoa física mesmo, a gente vai falar do que é um imposto. Segundo o artigo 16 do Código Tributário Nacional, ele fala que imposto é um tributo que não está relacionado com alguma atividade que venha do governo, e sim dos contribuintes. Ou seja, das pessoas que trabalham, as pessoas físicas no dia a dia, assim. Por exemplo, toda vez que ocorre alguma compra, sempre tem uma porcentagenzinha de imposto dentro da compra. Isto seria o imposto. Outro ponto para falar no imposto de renda é o que seria uma renda. Porque parece óbvio, mas muitas vezes pode confundir que renda não é a mesma coisa que receita. Porque renda é simplesmente o nosso salário. Receita pode ser qualquer outro valor. Por exemplo, uma doação ou um presente em dinheiro que recebe seria também uma receita. Agora, falando do imposto de renda, ele é um tributo que está dividido em duas categorias: pessoas físicas e pessoas jurídicas. As pessoas físicas somos nós, pessoas comuns, e pessoas jurídicas são as empresas. Tanto um tipo de imposto quanto o outro utilizam o sistema tributário progressivo. O que é esse sistema? Conforme o salário, a porcentagem de imposto que o sistema da Receita Federal calcula vai ser maior. Por exemplo, mais ou menos até um pouco mais que R$ 1.900, a taxa de imposto é de 7%. E a cada vez, quanto mais aumenta o salário, até um limite até um limite de 22%, 22,5% de imposto, aumenta o salário, aumenta o tamanho do imposto. Outro ponto que diferencia o imposto de renda de outros impostos, como o IPTU, o IPVA, é que geralmente esses impostos, o governo fala assim: ah, você vai ter que pagar R$ 1.000, você vai ter que pagar R$ 3.000. Nesse caso, o sistema ele só vai calcular de acordo assim, com a faixa de, de salário que você tem. Mas, por exemplo, se você fala assim, ah, eu recebo R$ 1.000 por mês, ele vai ver a porcentagem e só isso. Agora, o governo ele não vai te obrigar a pagar algo fixo. Como eu falei, existe a Receita Federal. Esse é um órgão que é responsável por administrar diversos tributos, como imposto de renda e relacionados no Brasil. Também ele cadastra CPFs e CNPJs. Como eu falei, tem as pessoas que declaram o seu imposto de renda, que são chamadas contribuintes. Um ponto interessante é que, como eu já tinha dito, é que você coloca o seu salário no sistema e ele vai calcular quanto você tem que pagar. Mas se você declarar errado, aí depois vai ter alguma correção a ser feita que ele vai indicar. Os contribuintes, existem várias categorias. Tem algumas categorias que são mais gerais, as mais conhecidas. Como, por exemplo, se você tem um rendimento tributável acima de R$ 28.559,70, o que significa isso? Se você recebeu no ano mais de 28 mil mais ou menos,
você vai ter que declarar o seu imposto de renda. Mas não é em qualquer questão, porque tem alguns gastos que o imposto de renda, a porcentagem vai entrar no cálculo, por isso tributável. Caso você tenha algum gasto que não seja tributável, aí você entra nessa faixa etária de 40 mil. 40 mil. Além disso, tem gastos que são isentos, em que a porcentagem do tributo não vai entrar no cálculo. Independentemente se você tem um salário ou não, você tem que declarar o seu imposto de renda se você tiver acima de 300 mil reais. Se você, por exemplo, tiver um imóvel, um carro, você precisa fazer o seu imposto de renda de pessoa física. Na produção rural também é um pouco diferente. Se considera a renda bruta, no outro seria renda líquida, acima de 142.790,50 por ano. Além disso, alguns trabalhadores, por exemplo, se chove, se tem alguma seca e aí forma um prejuízo para o trabalhador rural, e depois de um tempo ele recebe uma receita a mais ou algum valor extra, ele consegue compensar os seus prejuízos, mas ele precisa declarar no seu imposto de renda que ele fez tal ação. Existem outras categorias também que são obrigatórias. Por exemplo, pessoas que moravam em outros países e agora moram no Brasil precisam declarar. Qualquer pessoa física que faça uma transação na Bolsa de Valores, na B3 de São Paulo, independentemente se teve algum ganho ou não teve, precisa demonstrar que fez a transação na Bolsa de Valores. No caso também de aumento de capital do seu patrimônio, ou isenção, quando você tem esse ganho, você precisa declarar. Algumas observações e curiosidades é que você pode declarar seu imposto de renda mesmo sem ser obrigado, demonstrando, eu recebi R$ 2.000 por mês, porque às vezes, dependendo de cada pessoa, de cada situação, você pode receber uma partezinha do imposto que você pagou para o governo. Depois eu vou entrar com mais detalhes sobre a restituição. E outra coisa é que no ano de 2020, por causa da Covid-19, teve o auxílio emergencial e essas pessoas que receberam precisaram declarar no seu imposto de renda. No imposto de renda, você precisa obrigatoriamente ser maior de 18 anos. Pessoas abaixo da cidade, não que elas não devam fazer a sua declaração, mas elas estão dentro de declaração de outras pessoas. Às vezes são seus pais, ou às vezes são avós, primos, filhos, pessoas que não estão dentro das categorias exigidas, mas aparecem nos impostos de outras pessoas. O imposto de renda pessoa física no Brasil geralmente tem 2 meses para ser declarado, ocorre geralmente entre março e abril. E caso não seja feito, tem uma multa de 1% ao mês, chegando a 20% do imposto que o sistema notificou. Depois, sobre a restituição do imposto de renda de pessoa física. Como eu falei, o imposto que você paga pode ser amenizado. Por exemplo, se você pagou R$ 200 de imposto, pagou, sei lá, R$ 10 a mais. Não vai ser considerado na hora do cálculo. Além disso, tem despesas que, por natureza, já são consideradas como dedutíveis, não vão entrar no cálculo do sistema da Receita Federal, tais como gasto com saúde, educação, pensão alimentícia, entre outros. Para saber se você tem disponibilidade nessas categorias de despesas dedutíveis, basta acessar o site da Receita Federal numa aba específica e colocar seu CPF e lá estará se você pode ou não.
Já que falei bastante aqui das alíquotas, das porcentagens, o próximo vídeo vai ser especificamente sobre isso. E qualquer dúvida, entre em contato no nosso direct do Instagram, @facilitairpf. Espero ter ajudado. Muito obrigada.